Assim como na medicina humana, a medicina veterinária conta com profissionais em várias áreas que oferecem um serviço mais qualificado e mais direcionado para os animais. Para falar conosco sobre esse assunto, aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara, recebemos a Renata Ramos, que é veterinária especializada em oncologia. Renata, obrigada pela presença, seja bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada a vocês. Eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Carol Garcia, e pela TV Câmara, o Gustavo Rosella. A oncologia veterinária é uma área que trabalha, como o próprio nome já diz, né, com o diagnóstico e tratamento do câncer em animais. Esse processo é semelhante ao do câncer em humanos, tanto quanto a gente fala de diagnóstico, quanto com relação a tratamento? Então, na medicina veterinária, o diagnóstico, ele ainda, em comparação com a medicina humana, ele ainda está engatinhando, tá? Então, tem alguns exames mais específicos na medicina que ainda não é a nossa realidade. Mas a gente pode dizer que, em alguns anos para cá, a oncologia veterinária cresceu muito, a parte de diagnóstico também, assim como o tratamento. A doença é considerada hoje uma das principais, a segunda causa de mortes em animais domésticos. Isso. Quais são os tipos de câncer mais frequentes nos bichos? Então, nas cadelas e gatas, o câncer mais comum ainda é a neoplasia mamária, os tumores de mama, seguido dos cânceres de pele e subcutâneo e os cânceres de sangue, né, que são os linfomas e as leucemias. E aí nos machos? Nos machos, os cânceres de pele. Tá. Tá. Quais são as principais formas quando a gente fala de tratamento? Por exemplo, quimioterapia para animais. Isso é realizado? Então, a quimioterapia a gente tem que vencer essa barreira do preconceito realmente da quimioterapia, porque é uma realidade, já tem anos, a gente já faz quimioterapia em cães e gatos há anos, só que as pessoas, elas ainda tem a falsa impressão que os animais, eles têm os mesmos efeitos colaterais que nos seres humanos, tá? Esses efeitos, eles podem acontecer, mas não são tão evidentes e frequentes como nos seres humanos. Eles são minimizados, então, muitas vezes? Eles ocorrem, mas não com tanta frequência e com tanta intensidade como nos seres humanos, né? Eu costumo dizer que a imagem que a gente tem de uma pessoa que faz quimioterapia é aquela pessoa que debilitada, muito nauseada, que não consegue se alimentar direito, magrinha, né? E os cães, eu falo que eu preciso gravar os depoimentos dos clientes, né? Dos tutores, porque eles ficam com muito receio de começar o tratamento. Aí, uma semana depois, eles falam assim: nossa, doutora, parece que não tá fazendo nada. Então, assim, a maioria reage muito bem. Existem sinais, Renata, que podem ser percebidos pelos tutores no dia a dia de animais que têm essa suspeita, né, da doença? Então, o tutor que ele é cuidadoso, ele observa sempre assim, na hora que ele vai fazer um carinho, ele palpa, ele passa a mão no corpo do animal e vê, né? Ele pode detectar se tem alguma bolinha, algum nódulozinho, né? E assim, sinais como alteração de qualquer comportamento. Então, assim, parou de comer, ou tá bebendo mais água ou menos água, tem qualquer alteração nas fezes, urina. Então, isso já pode, não que seja um sinal de câncer, mas é um sinal de alerta para ele procurar um médico veterinário para descobrir o que está acontecendo. Quais são as principais dificuldades de um médico veterinário especializado numa determinada área, na sua que é a oncologia, por exemplo, quando falamos em desconhecimento por parte dos tutores? Então, há muitos anos, né, a pessoa acreditava, né, o tutor acreditava que o bom veterinário era aquele que fazia de tudo, que atendia desde um grande animal, né, uma vaca, um cavalo, até mesmo um gato e um cachorro. Hoje a gente sabe que não é assim. A partir do momento que você estuda determinada área, você tem condições de oferecer tanto o diagnóstico como o tratamento mais específico para aquele paciente, e ele acaba recebendo o melhor tratamento. Então, assim, isso está mudando muito. As pessoas hoje, elas vão em busca da informação. Então, aquele tipo de veterinário que realmente atendia de tudo, hoje está sendo deixado de lado, ainda bem, tá? As pessoas, elas estão tendo mais consciência de procurar não só o veterinário de pequenos animais, né, no nosso caso, mas o veterinário especializado.
Essa procura, ela pode ser espontânea ou ela tem que ser... ela funciona, né, por meio de encaminhamento? Das duas formas. A gente gostaria que fosse através de encaminhamento, mas a gente sabe que tem uma resistência ainda grande por parte dos colegas, principalmente por eles acharem que podem perder o paciente, entendeu? Pro colega, né? Mas, na verdade, assim, essa procura, ela tá sendo muitas vezes espontânea. Eu atendo vários casos de pessoas que procuram no Google, fazem pesquisa, colocam lá oncologista, né? Oncologia veterinária e descobrem, ou eu, ou até mesmo os meus colegas, né? Acabam descobrindo pela internet, por exemplo. Agora, além da questão do controle reprodutivo, a gente sabe da importância da castração nesse sentido. Ela passa a ser uma medida preventiva também quando a gente fala em coibir o aparecimento de determinados cânceres? Então, por muitos anos, a gente sempre preconizou que a castração precoce antes do primeiro cio nas fêmeas, ela previne o tumor de mama em até 95%. Então, ou seja, as cadelas que são castradas antes do primeiro cio, elas só têm a chance de 0,5% de desenvolver neoplasia mamária. Aí foram desenvolvendo vários estudos que descobriram que se você faz, em contrapartida, uma castração muito precoce, você pode predispor ao desenvolvimento de outros tipos de neoplasia. Então, você fala, nossa, o que fazer, né? Você pode prevenir o tumor de mama, mas você pode aumentar a prevalência, por exemplo, de neoplasias ósseas. Nossa. Então, isso é bem recente. Então, o que fazer? Então, assim, é usar o bom senso. A gente está num país que a gente tem que colocar numa balança, né? A gente tem que fazer um controle populacional e isso é muito importante. Então, falar para o tutor, não, fazer uma castração não precoce ou esperar, é muito melhor fazer ainda a precoce, porque se você pegar a taxa de neoplasias mamárias em relação às neoplasias ósseas, ela é muito maior. Então, ainda vale a pena. O que eu costumo dizer? Raças de cães de grande porte, Rottweiler, filas, aí esperar o primeiro cio e castrar, entendeu? Porque aí você ainda tem o efeito o efeito protetor da castração, mas também protege contra as outras neoplasias. Em relação aos machos, quando você castra o macho, assim, até 1 ano de idade, você previne outras neoplasias, como, por exemplo, neoplasias perianais. Aí você previne no caso do macho. Então, assim, a gente ainda defende a castração precoce, seja antes do primeiro cio ou logo depois do primeiro cio. Bom, a gente sabe que é importante manter uma rotina de atendimento profissional, né? Levar com frequência esse animal ao veterinário. Também você comentou agora sobre a importância da castração no sentido preventivo. Quais são as outras medidas, quando falamos em prevenção, que devem ser adotadas pelos tutores? Então, olha, algumas neoplasias, a gente não consegue fazer algo para prevenir. Infelizmente, elas aparecem independentemente de qualquer coisa. Um tipo de neoplasia que a gente consegue, de certa forma, ajudar a não ter o aparecimento dela, são as neoplasias de pele. Então, você não expor o animal ao sol naquele período crítico, que nem os seres humanos, né? Então, a partir das 9 da manhã até as 4 da tarde, tentar restringir o sol. Porque aí você previne bastante as neoplasias mamárias, de pele. Outro tipo de neoplasia são os tumores venéreos transmissíveis. Que a partir do momento que você castra o paciente, ela não vai ter esse contato para fazer a cruza dos animais. Então, já impede também o tumor venéreo, que é muito comum no Brasil. E é importante também tomar cuidado com a alimentação dos bichos. A gente tem uma oferta muito grande hoje no mercado de alimentos ultraprocessados. E existem tutores que fazem o uso somente, no caso dos animais, do consumo desse tipo de alimento. Isso é indicado? É bom alternar a alimentação? O que você indicaria nesse sentido? O que tem de comprovação? Você deve evitar alimentos gordurosos, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, carne com gordura, já foi comprovado que ela pode ter relação com o aparecimento de tumores de mama em cadela. Então, a gordura, nesse sentido, ela deve ser evitada, sim. Agora, a questão de alimentação
que acontece? É um assunto muito falado, principalmente nas rações mais naturais, né? Sim. Então, mas ainda não foi comprovado que a ração, que a alimentação industrializada, ela aumenta a incidência de câncer. Ainda não tem nada comprovado. A gente tem vários tipos de ração, mas também tem aqueles sachês, né? Que tem os bifinhos que eles gostam, né? Aqueles ossinhos. Aquilo tudo deve ser oferecido ao animal com moderação. Então, aí por vários outros motivos, né? Então, assim, esses bifinhos, tudo que tem muito corante, ele deve ser evitado por também problemas, assim, hepáticos, né? Que é claro, tudo tá ligado, né? Se você faz uma hiperestimulação de algum determinado órgão, esse órgão, ele tá em constante processo inflamatório e pode culminar, assim, num câncer lá pra frente, entendeu? Então, assim, eu defendo que deve ser evitado, sim. Uhum. A longevidade dos animais, ela tem aumentado, dobrou nos últimos 30 anos, né, Renata? A incidência do câncer, ela aumenta a partir do aumento também da expectativa de vida dos bichos? Então, o que muita gente pergunta assim pra mim. O câncer, a incidência do câncer, ele aumentou nos últimos anos? Na verdade, aumentou a partir do momento que você melhora a parte do diagnóstico e você aumenta o tempo de sobrevida dos animais. Então, acaba que tem essa falsa impressão que o câncer aumentou, mas na verdade é porque você faz o diagnóstico e você tem essa longevidade dos animais, com certeza. Dizer que os cânceres de pele eles aumentaram, aí sim, por questão ambiental, com certeza. Mas os demais é por conta da longevidade, sim. Agora, sobre a formação profissional na sua área, na medicina veterinária, como é que esse profissional busca uma qualificação nessas diversas especialidades? E qual é a importância da aprendizagem continuada? Então, quando você se forma, você faz a graduação, você se forma médico veterinário. Na teoria, você pode ser um clínico geral, trabalhar em qualquer área. A partir do momento que você vai buscando uma área específica, aí você faz um curso de especialização. Esse curso é de 2 anos, tá? Geralmente. E aí você pode atribuir outros cursos, né? Mestrado, pós-doutorado, né? Doutorado, enfim. Mas o que te faz um profissional especializado é o curso de 2 anos. Mas isso eu falo que é assim, não adianta você fazer um curso de 2 anos e parar por aí. Né? Você tem que estar sempre se atualizando. Esses dados que a gente acaba recebendo, eles mudam conforme os anos vão passando. Na cardiologia mesmo, né? A gente tem uma médica uma profissional, né? Especializada em cardiologia, que trabalha com a gente. É impressionante como as coisas mudam. Assim, as diretrizes do tratamento do paciente cardiopata mudam a cada ano. Então, se você não tiver em constante aprendizado, você vai ficando para trás. Esse atendimento multiprofissional, quando a gente fala em saúde animal, é uma tendência para o futuro? As parcerias entre os profissionais alinhados com essa visão sistêmica do corpo do animal de estimação, enfim, ou do animal de grande porte mesmo, isso já é algo que vem crescendo também na medicina veterinária? Muito, muito. De uns anos para cá, assim, aumentou muito. Você vai para grandes centros, isso é uma realidade muito maior do que no interior, né? Mas o interior já começou também. E quem ganha com isso são os tutores e os pacientes, com certeza, né? Pra gente fechar, Renata, dicas para melhoria da qualidade de vida dos pets. De um modo geral? Sim. Sempre o tutor, na medida do possível, ele ficar atento a qualquer mudança de comportamento, tá? Manter uma alimentação regrada, seja uma ração de boa qualidade ou até mesmo as pessoas que optam por uma alimentação caseira, isso já é possível, balanceada, e assim, trabalhar com prevenção. Todo ano fazer um check-up, levar seu animal para o seu clínico geral, né? Para ele fazer exames para realmente, como nós, fazer uma bateria de exames para realmente saber se está tudo bem, se está tudo certo com o paciente, porque algumas doenças são silenciosas, né? Então, assim, é importante estar sempre com olhares atentos, né? Então, não só se preocupar no banho, na roupinha bonita, mas também na saúde, né? Que é muito importante. Renata Ramos, veterinária especializada em oncologia, foi nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto. Esclarecedora entrevista aí
enfim, informando sobre questões da saúde animal. Eu queria te agradecer, Renata, pela presença. Muito obrigada, Pelcides. Eu agradeço também a sua sintonia e até a próxima.